Eu não abri a aba do jogo 2, esqueci. Então, eu parei sim, tá? Abrirei sim. Tarefa. No Lab 4, né? Para vocês enviarem. De cartas, né? Tá bom? Então eu vou fazer assim. Esqueci. Fiz a operação, fiquei recuperando de operação. Foi uma semana bem conturbada, viu, pessoal? Foi meio bagunçado semana passada. Estou aí de volta. Bom, então, boa noite, pessoal. Esta aula a gente vai falar um pouco sobre. Na verdade, eu achava que a gente não ia conseguir ficar em dia, né? Mas, como eu dei uma corrida no jogo anterior, né? Na explicação do anterior, também era mais resumido. Logicamente, eu poderia ter explicado melhor, mas eu acabei não explicando, expliquei mais resumido, para poder ficar mais sincronizado, né? Então, a gente vamos tentar sincronizar o máximo possível a parte do RPG, né? Tá? É, que no fundo é trabalhar não que jogo de cartas, né, e o de forcas não sejam jogos tradicionais, mas são jogos tradicionais mais antigos, né? Tá? Mas então os jogos 2D, na verdade, foram que abriram os jogos de computador, né? Tá? Então, logicamente, a gente não vai fazer aqueles jogos no estilo pixelado, padrão, né? DOT, né? Tipo DOT, dos consoles segunda geração e tal, mas o fundamento é parecido, né? Então a gente vai, só que de uma forma mais tranquila por causa do Unity, da engine que a gente tem, né? Tá bom? Então a gente vai, essas aulas aqui são sobre já construindo nosso RPG, tá? Um RPG, lógico, e vocês vão fazer em laboratório um RPG de você, não customizar, talvez o nosso aí, mas vamos fazer um RPG, né? Tá bom? Bom, então aqui a gente vai introduzir como é que a gente faz a animação no Unity, né? Certo? 2D. Então, primeiro um pouco de que a gente a gente não acabou não falando disso, né? Mas o nosso game, o Unity, né? O Game Objects, os Game Objects, né? A gente pode considerar como se fosse um container. Então, qual que é a hierarquia, né? As cenas são os que são o game é constituído de cenas, nas scenes, né, no Unity, tá? E tudo numa scene, né, uma cena, é um game object, né? Seja ele um script, um collider, um controlador, né? A gente vai ver hoje o controlador de animação, tá? Então, você vai montando, né? Você vai colocando nesse container, né? É como se fosse pacote num container de pacote, você vai colocando, só que em vez de pacotes são que na verdade são os componentes, né? Então, são essas características aí, né? Tá? Que a gente, abstratos que a gente vai chamando aí de deu nome específico de script, né? Colar, de controlador, tá? Então, o container, ele vai recebendo, conforme, logicamente tem que ir encaixando, né, tá? É, não todo Game Object pode receber todos os tipos de container, né? Você tem que fazer uma adição, uma anexação compatível, né, tá? Então, esse é o paradigma, né, que a gente chama de design por entidade componente, né? Então, no que em engenharia de software, o que se propõe esse paradigma, né? Então, você separa por preocupações, basicamente é isso, né? Então, você, modularmente, né? Você subdivide o seu sistema, seu software no geral, por módulos, de acordo com a funcionalidade que você deseja, né? Então, e aí, cada módulo se preocupa com uma coisa, né? Então, esse conceito a gente já falou anteriormente, né? Que o que você tem
que não precisa ficar aparente, visível, você encapsula, tá? Você só deixa acessível ao usuário, aos outros pedaços do sistema, das partes do sistema, uma maneira de acessar de acessar aquele componente, né? E aquele módulo, né, que a gente vai chamar de componente, e, e essa é a interface, né? Então, aí, como depois vai evoluindo, ou como é desenvolvido, ou quem é contratado a fazer, né? Se é um bloco, uma funcionalidade de renderização, tem ou não GPU, né? Se é uma resolução de colisão, né? Então, os triângulos vão se sobrepondo, vão se encostando, né? Tá? Tem ou não GPU, certo? Ou áudio, né? Como é que o áudio vai ser colocado, né? Tá? Tem ou não áudio, processador de áudio, né? Tá bom? Então, então, para que você faz isso, né? Primariamente, né? Então, logicamente, é para eficiência, tá? Especialmente eficiência de tempo de desenvolvimento, né? Para que você não programe de forma duplicada, né? Ou você faz a funcionalidade em vários lugares, de alguma forma de alguma forma não, faz em geral de formas diferentes, às vezes até substancialmente diferentes, mas fazem a mesma coisa, né? Tá bom? Então, às vezes isso aí se evita essas duas coisas. Programar igual em lugares diferentes e programar diferente coisas que são iguais, né? Tá bom? E essa funcionalidade, né? Essa filosofia, na verdade, de entidade componente no Unity, é resolvida pelo design, né, por entidade componente, que de onde nasceu esse paradigma, né, pessoal? Nasceu em jogos multiplayer, né, massivos, com muitos multiplayers online, né? Então, por quê? Porque nesses sistemas de desenvolvimento, inicialmente se tinha, até hoje, né, se tem bastantes programadores, e programadores em lugares diferentes, né? Então, até a programação é feita às vezes online, né? Mas eventualmente você considera equipes, né? Sei lá, 2, 3 equipes diferentes, né? E aí, com essa coisa de equipes trabalhando em locais diferentes e trabalhando num sistema maior que tem que se comunicar, né? Então, surgiram vários problemas. Problema de latência, problema de código, problema de compatibilidade, problema de lixo, né? Então, essa arquitetura entidade componente, ela veio a resolver essa dificuldade ou esses problemas, resolver não digo, mas pelo menos minimizar esses problemas que apareciam nessas equipes de desenvolvimento, né? Então, a gente já tem falado um pouco disso, né? No Unity, né, você faz a composição por herança. Então, você tem lá uma classe, né? Primária, né? Monobehavior, no caso, né? Certo? E aí, as entidades que vão sendo criadas dentro do ambiente Unity, elas herdam, né, por herança. Então, você vai compondo por herança, certo? Então, você acaba reusando códigos, classes, no fundo, você vai instanciando em cima de coisas que foram encapsuladas de forma bastante específica, né? Então, até mesmo endpoints, sequências de como as coisas acontecem na máquina, né? Funcionalidades e a sequência dela no ciclo da máquina, todas essas características são composição sobre herança, tá? Que o Unity implementou, né? Tá bom? Então, e a gente chama isso, tudo é um game object, né? Então, a princípio, toda entidade, né? É um game object, né? Tá bom? O game object é uma classe? Não, né? A classe é um modelo, né? Como a gente já falou, o paradigma de PO, né? Tá? Mas a entidade seria uma abstração básica do que eu quero, né? No caso do Unity, eu quero componentes de jogos, né? Então, ou componentes que podem ser acessíveis à jogabilidade, né? Ou podem ser úteis na jogabilidade, tá?
Então, é o que... Tá errado aqui, né? Design, mas tudo bem. Um typo aí. Então, cada gamer chama entidade e os componentes, né? Então, o paradigma chama entidade e componente, né? Os componentes é um componente mesmo. Então, as partes, que montam a entidade, né, é um componente, né, nesse paradigma, e o componente no Unity é um componente mesmo, tá? Então, é que a gente acaba não falando muito, normalmente a gente acaba não falando de entidade, né? Tá? Mas em sistemas que não são Unity, né? Tá? É falado muito em entidades, né? No caso, o Unity já resolveu que ele criou a entidade GameObject, né? Tá bom? E a gente já viu que quando você cria um GameObject e põe ele na cena, então, a princípio ele não faz nada. Então, o Unity tem até a Create Now Edge, que é o empty, né? Então, mas na verdade, todo GameObject ele é um empty, né? Mas a Unity já pré-definiu alguns GameObjects que eles já não chegam vazios, né? Mas a princípio toda entidade GameObject deveria ser vazia e você vai colocando componentes. O problema não, a vantagem é que com a expertise de muitas pessoas, então eles chamam de, pessoas de computação gráfica, né? Primitivas. Então, cubo, uma esfera, um círculo, um quadrado, né? Um polígono, um triângulo, né? Vão sendo plano, né? Vão sendo luz, né? Câmera. São entidades que já têm um mínimo de funcionalidades que todo mundo usa, tá? A implementação, né? Como está escrito aqui, né? Cada coisa numa scene ele é um game out, e o game out não faz nada por si mesmo. Então, a implementação, na verdade, a funcionalidade, você vai tirando o que os componentes pré-definidos têm e você vai acrescentando. E coisas que você não tem, você programa, né? Então, logicamente, é preciso, a princípio, né? A princípio sempre programar. Mas, às vezes, se programa muito pouco. Por quê? Porque muita gente já fez várias funcionalidades que são comuns às necessidades de muitas pessoas e você pode simplesmente adicionar esse componente pré ou comprado ou free, né, que tá na set, né? Agora eles chamam de package, né? Os packages, né? E você vai desembrulhando, né? Puxa, abaixa o pacote, né? Anexa, adiciona o pacote no asset, né? E vai usando, né? De acordo com a interface, tá? Então, cada componente pode ser pensado com um módulo distinto, né? Tá bom? Cada um focado numa só coisa. Então, essa é uma coisa bem importante. Então, por isso que às vezes aparecem componentes com nomes parecidos ou aditivados de forma diferente, com complementos nominais diferentes, né? Corpo rígido, né? Rigid body, né? Então, 2D, depois normal 3D, um polígono tal. Então, você tem nomes compostos, porque o componente, conforme ele foi sendo composto por agregação, né? O criador encapsulou com nomes diferentes, né? Tá bom? Então, exemplo aqui, né? De um diagrama, nesta linha aqui, na linha, né? Tem em azul aqui os componentes, tá? Então, componente de renderização gráfica, detecção de colisão, de parte física, né? Interação física, de áudio, tá bom? E aqui as entidades, na vertical, no Y, né? A gente tem as entidades. Então, a entidade player, a entidade inimigo, a entidade lança uma arma, a entidade árvore, e a entidade morador da vila, né? Um joguinho aí de vila, né? Então, por exemplo, né? O player inimigo necessita de todas os componentes, as funcionalidades que a gente listou aqui, né? Então, precisa aparecer na tela, Graphics Renderer, ele precisa ser detectado quando um colide com o outro ou colide com outra coisa. Eles necessitam de integração física e tem som, né? De interação, bom, tem áudio, né? Neles. A lança, se fosse uma arma, teria áudio, mas uma lança não precisa. Então, a lança precisa aparecer na tela,
deteção de colisão, tem que ter a parte física, né, de como se interage, né, tá? Mas não precisa ter áudio. Se fosse uma bala, teria, né, uma bomba, teria essas 4 coisas, também teria o áudio, né? Mas a lança não precisa. A árvore, que é o cenário, né, o mundo do game, né, faz parte do mundo do game, então ela precisa de renderização gráfica, precisa de deteção de colisão, mas não precisa nem de física, nem de... mas professor, quando alguém está em cima toca na árvore, não é física? Não, é deteção de colisão. Então, você põe lá algo que identifica as bordas da árvore, né? Em geral, só o tronco, a copa não, tá? Então, você põe alguma coisa que interage na parte que quer interagir e faz a colisão, né? Então, ela precisa aparecer na tela e deteção de colisão. Nem integração física, nem som, né? O morador da vila necessita, em geral, né? Aqui no meu jogo, pelo menos, né? Renderização gráfica, de colisão. Não precisa de interação física, porque ele vai ser um tipo de quase um banner, né? Tá? Quase esse é um jeito de interagir, de dar dica, né? Fazer um puzzle, né? Tá? E aí é bom ter um audio player para você poder falar e responder, certo? Então, esse aqui é um diagrama de que você é interessante, não. O designer, né? Aí seria o game designer. Então, ele vai passando essas coisas e vai combinando com a equipe quem vai fazer, né? Tá? Como vai fazer, quem vai fazer, tá? No caso do Unity, os componentes já estão feitos, né? Tá bom? Em geral, né? O que não tiver feito, você tem que programar, né? Certo? Então, a sprite para animação, a gente já viu um detalhe genérico das sprites, né? Mas a sprite para animação pode ser uma coisa super simples, né? Super pixelada, né? Como aí é o nosso Super Mario, né? Uma sprite do Super Mario, né? Tá? Correndo, né? Então, é bem assim mesmo. Você vai... tem o mapa de pixels e você vai fazendo o colorido de acordo com a roupa, a mão, né? O rosto, né? Tá bom? E pode ser super simples como esse aqui, né? E também pode ser um conjunto de várias sprites. Aqui eu tenho, né, o Stardew Vale, né? Então aqui a gente tem coletáveis, a gente tem animações que estão sobrepostas, tá? Então a gente tem animações, não, sprites de animação, né? Tá? A gente tem ambiente, né? Então, mobília, cerca, casa, né? Então, árvores, tá? A gente pode ter outras entidades aqui que você pode ser uma galinha que vai fazer alguma coisa e você vai ganhar, né? A partícula pode associar alguma coisa, tá? Então, você tem uma composição de vários sprites numa outra sprite, né? Que tem a ver com a cena adequada, né? Tá bom? Então, no fundo, tá? A animação em 2D tem esses elementos, como é feita a animação em 2D, né? Então, é bem fácil, no sentido, é muito parecido, ou na verdade é herdado, né? Não é herança de programação, é herança histórica, né? De filmes de animação, né? Ou o anime, né? Tá? Ou o anime mesmo. Ou a animação e anime é bem parecido, assim, que anime é japonês. Basicamente, anime, depois, o pessoal, não só japonês fez anime, mas basicamente anime é japonês, tá? Então, é o nome de uma animação japonesa. Cartoons são os gibis, né? Tá? Então, você tem células individuais, como o do Mario lá, né? Certo? Uma sprite do Mario. E você vai desenhando várias delas, tá? Você vai desenhando várias delas e uma pequena mudança de cada uma. Você salva elas na memória ou no disco, né? Se tem pouca memória, salva no disco. Se tem bastante memória, já pode carregar tudo no sistema, né?
Hoje em dia, como a memória não é tão problemática, jogos em 2D, a princípio, você pode carregar tudo, né? Tá? 3D não, mas 2D em geral consegue, né? Então, se você mostrar de forma rápida, né? Nem precisa ser 24 quadros por segundo, você só, como a resolução é baixa, né? Tá? Então, olha só, você tem uma baixa resolução, né? Então você não tem, isso daqui é necessariamente assim? Era assim, né? Hoje em dia você pode ter resoluções melhores, mas se você não quer fazer ênfase na realidade, né? Tá? Então, até por estilo, né? Você quer um game mais pixelado, né? Então, tá? Você não precisa ter muitas sprites, você passa elas de forma rápida, né? Tá? Tem jogos aí, 3As, né? Que as sprites são passadas, mas não tem tantas sprites, né? Não é 24 por segundo, né? Tá? É passado 24, é passado 16 e já dá uma super aparência de realidade, né? Tá? Então, aí você tem caractere que anda, né? Ele luta, pula, morre, pula para a direita, pula para a esquerda, né? Pula e cai, pula e rola, né? Tá bom? Etc. E para você ver esse caractere na tela, a gente já fez, né? Só que a gente não fez animação, né? A gente fez, mas não fez animação. A gente usa o Sprite Renderer, né? Então a gente vai ver como é que a gente trabalha com animação. E a gente, quando a gente faz, isso na quarta-feira vocês já vão fazer, né? Quando a gente faz uma sprite e ela já está trabalhada com várias fatias, né? Quando já está fatiada as cenas, na hora que você coloca essas sprites num Game Object, o Unity automaticamente já abre um animator, um componente de controle de animação, tá? Então, ele tem obrigatoriamente um sprite renderer, mas também tem um animator, uma animação, tá? Um animator, e tem um controlador de animação, tá bom? Então, você pode ter um desenho, né? Mas você pode adicionar isso por conta, né? A força, você pode criar tudo. A gente vai fazer uma versão que ele já está, já dou os sprites pré-prontos para vocês. Existem, eu passo depois os sites, eu esqueci de fazer, né? Então, se não deu tempo de fazer, mas eu passo aí a referência. Existem sites que têm já várias sprites, artes de sprites, né? E pode baixar free. Não, a maioria é free, tá? Tem sites, logicamente, o próprio Unity tem sites que você tem assets que você compra, né? Tá bom? Então, podemos ter um desenho. Então, um desenho, quando ele tem várias fatias de sprites para uma animação, a gente chama de sprite sheet, tá? Então, é o que tem aqui nesse caso aqui, né? O nosso player. Ele aparece assim, quando você importa ele, aparecem todos os quadradinhos, todos os trechinhos aqui. Aí você clica nesse, esse aqui é o que aparece no project, né? Quando você clica aqui, ele abre, né? E aqui eu fiz um zoom dele, tá bom? Então, o nosso player andando para a direita, andando para leste, nosso player andando para oeste, subindo para norte, descendo para sul. Aqui eu não sei se está certo, pode ser que seja sul e seja norte, né? E tudo depende de como você monta a animação. E aqui ele em idle, né? 4 estados para leste, 4 estados para sul. Olha só, então 4 já dá animação, tá? 2 para norte, 2 para subir, 2 para descer, né? 2 paradinho, tá? Idle, né? Tá bom? Então, isso aqui é mais sprite sheet. Então, como é que você vai desenhando? Você tem que ter um editor, né? Não precisa nem ser Photoshop, mas Photoshop faz isso tranquilamente, né? E aí ele é pixelado, você vai montando, ele vai mudando, né? De acordo com a posição da mão, dos pés, às vezes da cabeça. Às vezes não. No caso aqui, a cabeça vai dando a direção, né? Tá? E se ela tá de trás ou de frente, né? Tá bom? E o idle, ele vai. O idle muda um pouquinho a posição, alguma posição que a gente acaba não percebendo, mas ele muda, tá? Depois a gente vai ver que ele muda aí, né? Certo?
como é que você como é que a gente vai lidar com esse negócio aí, né? Então, logicamente tem todos os, né? Mas como eu acabei não conseguindo falar muito na aula sobre sprites, né? A gente vai falar só as características que a gente vai mexer no propriedades que a gente vai mexer no nosso game aí, tá? Então, aqui estão as propriedades que aparecem no inspector, né? Quando você selecionar aqui esse componente, né? Essa sprite, que aqui importado vira um componente, né? Um sprite sheet, tá? Aí você quer verificar as propriedades dela. Então, aparece no inspector, certo? Então, algumas propriedades que a gente vai mostrar, vai modificar, né? Então, texture, né? Então, como eu falei, bom, se eu não falei, estou falando agora. Textura é roupa, né? Aqui, ó. Então, aqui é uma cortina minha, né? Certo? Eu tenho minha roupa aqui. Textura é um tecido, né? Alguma coisa que ele pode ter uma estampa, né? Tá? Pode ser, eu poderia ter colocado aqui de futebol, poderia ter posto aqui de países, né? Tinha um da Inglaterra lá, tal, né? Como eu não sou muito chegado à Inglaterra, tal, eu quis botar esse meio geométrico, né? Se tivesse da Irlanda, eu queria, mas a Inglaterra não sou muito chegado, não. Então, aqui tem você, né? Quando você tem um spray, uma textura, que seria a princípio uma roupa, né? Uma vestimenta. Você quer colocar ela como alguma coisa de um game 2D, aí você tem que selecionar isso daqui, tá? 2D e UI, né? Então, quando você tem as texturas no jogo 2D, sempre as UIs são 2D, lógico. Então, mas você Canvas, eu lembrei, não, Canvas, você estipula, você modifica ou se já tivesse, eu não sei, depende da versão do Unity, aqui podia estar com outro nome, né? Mas, já sei, quando você cria o jogo 2D, ele já põe definido por aí, mas se você colocar 3D, você tem que modificar isso daí, tá? Porque ele tá como roupa, né? Então, qual é a diferença da roupa? A roupa vai ter dobras, tá? Então, a roupa você vai picotar ela e ela vai vestir, e ela vai dobrar. Então, ela vai fazer curva, né? Então, a textura se é cilíndrico, ele acompanha o cilindro, tá? Então, aqui não. Aqui, como em todo o Unity é 3D. Mas aquele tecido vai aparecer chapado. Por quê? Porque você define aquilo como uma sprite. Então, no jogo 2D não faz sentido ele fazer curva, né? Tá? Fazer curva de profundidade, tá? Então, a textura, quando eu tenho um desenho, né? Vai ser usado como textura no Unity, no game, você tem que selecionar aí como 2D e interface do usuário. O molde, né? O molde a gente vai colocar como, nesse caso aqui da animação, é multiple, né? Por que é multiple? Porque a diferença do multiple, eu dei dois exemplos. O Super Mario era único, né? Não sei se é unique ou sample. Eu não sei, né? Não sei se é simples ou unique, eu não lembro aí. Mas tem uma versão aí que ele é, né, uma folha só, um desenho só, ou, por exemplo, se você tem um desenho que você vai puxar da internet, você tem um pedaço lá que é a arma, né? E você quer customizar, você quer fazer inventário, né, dessas coisas que a gente vai fazer. Não fiz ainda, mas acho que a gente vai fazer, tá? Um inventário para armamento ou para roupa mesmo, né? Algum acessório. Então você separa, ele já está separado e ele pode ser sobreposto e você vai fazer, diz que a imagem é múltipla, tá? Então pode ter duas finalidades, para animação ou para customização, certo? Então o múltiplo significa que aquela sprite, aquele desenho, ele pode ser particionado no fundo, tá? Você pode fazer fatias dele, né? Tá bom? Aí você tem que definir o tamanho né? A definição aqui, tá? Então, em geral, aqui é 100 por 100. Então, na imagem que a gente está usando é 32, é uma imagem pequenininha, né? Tá? Então, aí é de acordo com o desenhista. Né? Então, quem criou a imagem, o banco que você vai buscar, certo? Ou você mesmo desenhando, tá? Professor, mas eu queria fazer as minhas. Tá bom, mas lembrar só que o nosso jogo, quer dizer, o curso não é um curso de design, né? Então, eu sempre pego gente que gosta de fazer design artístico mesmo, tal. Então, ok, tal, mas
não é nossa finalidade cobrar isso, pelo menos nesse jogo, né? Nesse curso. E no outro jogo até a gente dá ponto para design, tá? Mas também não é final, dá um ponto e meio, assim, dá um bom bônus, não, uma parte do curso tem a ver com design, né? Modelagem. Aqui não, aqui a gente vai fazer também um curso de programação, né? Tá? Por que eu estou explicando todas as coisas com mais detalhe da Sprite? Porque é o paradigma de programação, na verdade, de engenharia de software, entidade componente, né? Tá? Então, várias coisas já foram feitas para a gente não ter que fazer tudo, tá? Então, isso daí, essa é a força do Unity, né? Na verdade, essa é a força desse tipo de paradigma, né? Tá? Porque na hora que você dividiu em funcionalidades, no nosso caso, componentes, concretamente os game objects, logicamente você gasta um tempo estudando, ou tendo aula, né, ou vendo vídeo e tal, né, que vale uma aula, né, estudando por conta própria aí, ou Stack Overflow, né, etc. E aí vai buscando os componentes que mais te ajudam, né, que mais te agradam. Por quê? Porque às vezes, né, é simples, mas simples para quem já fez e quem tomou na cabeça, né, certo? Então, ou pode ser muito difícil que alguém conseguiu simplificar de uma forma bem engenhosa, né? Então, a pessoa, ela era bem difícil o pessoal fazer de uma forma super, né? Bom, fazia tal, mas carregava muita máquina. Aí o pessoal foi simplificando, né? Ou foram feitas formas de acessar, criar aquela funcionalidade de forma que sobrecarregasse menos a máquina. Por quê? Porque você quer prestar atenção mais na jogabilidade do que na no design, né? Vou dar um exemplo que eu acabei não conseguindo fazer, porque não tive tempo também. Então, gostaria de ter feito no jogo de cartas, né? Se vocês lembram do jogo que a gente fez, pelo menos que eu estudei no laboratório, as cartas eram flip, né? Você virava as cartas, mas a carta é um pouco pequenininha, né? Mas existe um jeito fácil de você dar um zoom, você vira a carta, e pelo menos enquanto você passa o mouse, a carta fica grande, para você ver direito o que a carta que era, né? Então, logicamente, não dá para fazer zoom em tudo, porque a tela acaba. Mas num jogo de cartas, ver bem a carta é bom, né? Então, o zoom, né? Então, o que eu comento? Se você faz o zoom e não programa algumas coisas de local do zoom, né? Então, na hora que você deixa o mouse em cima da carta, ela fica dando flicker, né? Então, ela fica piscando por causa do update, essas coisas, né? Tá? O update é uma renderização da máquina. Aí você vai dar um gatozinho lá, né? Um truquezinho, e você diminui a renderização, aí você, ao contrário do que pode parecer, atualizando menos, ela não dá flicker, né? Então, você mostra menos e fica bem melhor, né? Então, são alguns truques são soluções, né? Simplificam o código, otimizam o desempenho e tornam mais agradável a jogabilidade. Tá? No caso do jogo de cartas, é interessante ver a carta não tanto... Porque a carta, quando você vira, ela não fica mudando, né? Não fica mudando de lugar. Então, se você fica atualizando muito, ela dá flicker, né? Então, se você atualiza pouco, atualiza 3 vezes lá por FPS, diminui o FPS, né? E aí você não vê mais o flicker dela. Tá bem, é um truque, né? Mas, logicamente, muita gente bateu mão na cabeça e alguém resolveu, aí, né? E é um componente, ou na verdade é um truque de programação, mas poderia muito bem ser um componente de um asset, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou explicando aqui as propriedades. Então, as propriedades, na verdade, são soluções de programação, né? Que essa paradigma entidade componente no Unity já resolveu. Tá? Então, aqui, então poder mudar a escala da minha unidade básica da Sprite é importante por causa da resolução, né? A gente já viu isso no jogo de cartas, né? Tá? Outra coisa que a gente vai usar é aqui, ó, né? O filter mode, né? Tô pulando porque a gente não vai mexer nessas coisas, né? Então, o filter mode, quando você tem transformações em 3D, então imagine uma roupa, né? Uma roupa, ó, minha roupa aqui mesmo, tá? Então, ó o que acontece, né? Não sei se vocês dá para ver, mas por causa da luz, do tipo de luz
que é aqui no meu quarto, né? Tá mais ou menos aqui em cima. Então, a sombra, ela tá suscetível, né? Então, a filtragem da textura, ela tá adequada à sombra, tá? Então, você enrugando ou não, né? A textura, curvando na textura, ela sofre da assombreamento, certo? É um tipo de filtro. Este point, né? Que é, no fundo, ponto pixelado. Então, quando eu estou no jogo 2D, não faz sentido. Às vezes faz sentido. Tem games aí de que ganharam, aliás, o melhor game de 2020 de design, do Game Awards, ele tinha sombra, tá, né? Então ele, não sei como eles fizeram, mas teve algum tipo de filtro na Sprite. Então, logicamente não é um filtro básico assim, que é como a gente faz aqui no Unity, porque, inclusive por isso que ele ganhou a direção de arte, né? Design de arte. Não, direção de arte. O Oscar chama o arte chama direção de arte. Mas então aqui, como a gente vai fazer um game simples, coloca aqui sem filtro algum, né? Mas quando você tem transformação 3D, ele aparece aqui. No caso desse componente, quando a gente abre, ele está com algum outro aí, né? Um tipo de filtragem, a gente tem que colocar aqui sem nenhum filtro, né? E aqui também, a gente vai usar compressão, né? Porque quando a gente ajustou aqui, às vezes, né, você importa sprites que são maravilhosas, mas aquele negócio lá, né? Você vai fazer no celular, ou mesmo na tela, você quer ver lá, mas você quer que fique pixelado, né? Poxa, professor, por que você quer ver pixelado? Aí é tudo no design, né, pessoal? Então, aí essa coisa aí do quanto eu quero ver, quanto que eu quero mostrar que ele é falho, né? Então, o melhor game de 2019, de direção de arte, foi um game pixelado, preto e branco, inclusive, né? Então, o cara queria, porque queria, o diretor, né, game designer, falou que ele achava um charme total os games de estilo pixelado. Então, ele quis fazer um jogo, né? Não sei, nem sei se ele quis ganhar, né? Mas ele quis fazer um jogo do estilo pixelado, né? Então, ele tinha todos os recursos, né? E ele fez o jogo de piratas lá, né? Do Diário de Piratas, esqueci o nome do jogo, mas que ele é pixelado. Então, por que eu estou falando isso? Porque assim, a gente vai colocar sem compressão, ele tem um tipo de compressão, porque às vezes você tem uma sprite com muitas pixels, né? Densidade dot pixels, imagem com muita definição, fotografia é um exemplo, né? Mas logicamente um desenho com muita definição, e você não quer sobrecarregar toda a máquina no update, né? Na renderização. Então você comprime a imagem, tá? Você comprime por algoritmos de compressão de imagem. Aqui no caso a gente já tem uma imagem de baixa resolução, já sabe a resolução da imagem aqui para o nosso game, então a gente vai colocar sem nenhuma compressão, tá bom? Mas eu posso querer fazer um ajuste fino na sprite, eu quero fazer uma edição, né? Eu posso querer fazer algum tipo de edição no meu desenho, né? Ou no meu ajuste para minha animação. Então, o Unity tem associado ao sistema dele um editor de sprite, tá bom? Então, na hora que você importa lá o asset na sua imagem, você clica aqui, né? E aparece o editor de sprite, tá bom? Então, o Sprite Editor, o que faz, basicamente? Basicamente, você consegue visualizar, né? Então, aqui é um efeito de explosão, certo? Tá bom? Então, não sei a ordem daqui, mas acho que é inicialmente aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Eu acho que é assim. Não, eu acho que seria assim. Não sei. Você quer visualizar como é que acontecem isso aqui é a sprite inteira, né? O quadradinho, para quem já mexeu em Photoshop, né? Ou para quem não mexeu, o quadradinho, o xadrezinho aqui, significa que não tem nada, é transparente, tá? Então aqui só tem essas coisas aqui, o fundo é transparente, né? Tá bom? Você pode querer alterar o tamanho, né? Largura e altura, a posição dela, tá bom? A gente vai falar daqui a pouco desse outro aqui, mas você pode ter o nome da sprite, né? E você pode alterar as dimensões dela e a posição dela. Você pode alterar como é que você vai querer recortar essa sprite. Então, aqui, o sprite significa que você pode desenhar. Desenhar até pode, mas não recomendo não. Então, basicamente, a funcionalidade principal é que você vai... Então, para desenhar, é melhor fazer um Paint, né? Tá? Desenhar ele não pode, ele não consegue fazer. Você consegue distorcê-lo, né?
Então, se você colocar na transformação 3D, né? Então, você, Sprite Editor, você pode, né? Onde você quer fazer para pendurar ele, pivotar, né? E mexer nele, tá? Transladar ele, tá bom? Ou você pode acessar, por exemplo, aqui você pode dizer automaticamente que ele vai achar as bordas dele automática, né? E ele vai, pelo centro de cada sprite, ele vai lá e acha o máximo e mínimo e corta sim, tá? Automaticamente. Ou você pode fazer, porque aqui nesse caso eu tenho sprites com tamanhos diferentes, certo? Ou você poderia ter inventário, né? Você pode fazer, customizar armas, né? Tá? Roupas, acessórios, né? Você poderia fazer assim. Ou você pode fazer por um grid. Então, no nosso caso do Super Mario lá, né? Bom, eu não tenho Super Mario, mas da nossa personagem. Tá? Então, um grid aqui. Então, nosso personagem aqui, o nosso player, né? Claramente tem um grid, tem um tamanho fixo dela, certo? Do nosso personagem. E você pode querer fazer slice por grid, né? Tá bom? Então, aí você, pelo tamanho da célula, tá? E pela contagem de células, tá bom? Pelo número de células, grid de contagem, tá bom? Para fatiar as células em pedaços. A gente vai usar o grid por tamanho da célula, né? No caso, 32 por 32, porque é o tamanhozinho da nossa primitiva, né? Tá bom? E também você pode redefinir alguns parâmetros. Se foi feito, por exemplo, em computação gráfica, tudo é feito, em geral, com polígonos, com triângulos, né? Tá? Por quê? Porque o triângulo é a melhor forma de você fazer contas em 3D com triângulos, né? Então, quem projetou isso, então, CUDA, né? CUDA, os processadores estilo CUDA são projetados para fazer contas com triângulos. Por quê? Porque foi provado, né, por A mais B, né? Então, em computação gráfica, que primitivas triangulares são as mais fáceis de detectar colisão, né? E depois de fazer um movimento, por exemplo, rotação, tá? Rotação com triângulos é muito fácil, tá? Porque só tem 3 pontos, e aí você usa um quaternio, tá? Então, vai por aí. Aliás, o Unity usa. O Unity, quando você vai fazer uma transformação básica no Unity, você tem que usar um quaternio, tá? Só que aí a gente tem usado no script anterior, quaternio identity, para ele não girar. Porque senão você cria o quaternio que faz a mudança da sua imagem e ela pode rotacionar junto, tá? Então você põe quaternio identidade para ele não girar. Então, voltando. Se o seu sprite for feito com polígonos, né, você pode definir o tamanho dos triângulos e o formato, né, porque você pode ter um triângulo, uma relação de aspecto, por exemplo, de um hexágono, né? Um hexágono você pode ter mais baixinho, não pode não ser regular, né? Então, você pode mexer não na primitiva, que se ele foi feito com triângulo, você não vai fazer a primitiva virar um quadrado, porque aí você tem que fazer outra imagem, que vai distorcer tudo, né? Porque os triângulos da minha face, né? É tudo triangularizado, né? Tá? Quando você faz modelagem em 3D, então, se você é um escultor, não, se você é um designer, né, que cria do zero, você vai fazendo modelagem triangular. Então, você vai botando cada triangulinho aqui e tal. O Unity vai fazendo os básicos, né? Mas você acha que não tá bom, você vai botando triângulo onde você quer. Porque aí, com os triângulos que você vai colocando, a imagem vai ficando cada vez mais próxima do que você quer. E depois você tem uma ferramenta que já é da máquina, né? Tá? Não é ferramenta de componente, mas é ferramenta da máquina, concretamente do editor, né? Que ele de render, né? O editor de renderização, que ele suaviza, dá um smooth, né? na imagem, tá? Isso no 3D. Bom, mas aqui no editor de sprites, você consegue definir formato dos seus polígonos e o tamanho, né? Tá? O formato e o tamanho. Tá bom? Aí tinha outros dados que eu ia pôr, mas não deu tempo de pôr, tá? Bom, e aí, pessoal, a gente entra no capítulo. Então, o que a gente viu até agora, né?
Então, a gente viu que animação, basicamente, animação com sprites, né? Basicamente, você tem que definir que você tem um desenho, ou vários desenhos, mas os animadores fazem uma folha. Tudo isso aqui é feito, herdado de como é feita a animação na prática aí, né? Então, os animadores têm uma folha, né? E aí fazem os vários versões. Isso daqui não é animação como é o Walt Disney atual, né? O Walt Disney atual é uma coisa de cinema, né? Uma animação de cinema, né? Aqui, professor, qual é a diferença de animação para essa de cinema? É que é a definição, né? Que hoje em dia as animações de tipo Walt Disney, de cinema, elas querem ser muito realísticas, né? Tá? Tanto é que, por exemplo, a Pixar é esse negócio aí, né? O que eu ia falar? Então, a gente já viu até agora, você tem uma folha, um desenho, né, um sprite, e você pode ter ela como única, ou você pode fatiar essa folha para ir colocando, usando pedaços dela, né? Tá? E para fatiar é o sprite, é o editor de sprite, certo? E agora, como é que eu tendo, por exemplo, no caso da meu player, né, quatro sprites para ele andar para direita, para leste, quatro sprites para andar para o oeste, para o norte, para o sul, né? Dois para o norte, dois para o sul, dois para ficar em idle, né? Então eu tenho aqui a máquina de status, tá? Então a máquina de status é uma inteligência artificial. Então o que é? Isso é um componente impressionante que foi agregado nos vários jogos anteriores, é tudo feito na mão, né? Na marra, a gente fala, né? O que é a máquina de dados? É uma inteligência artificial, tá? Então, a gente tem no Unity 3 tipos básicos, né? Tem a máquina de dados assim, tem as behaviors, né? Tem algum tipo de behavior, na verdade, e tem as blend trees, que é o que implementa as behavior, né? Essa é a grande, eu não conheço, mas eu já li, né? E vi algum vídeo, né? Da Unreal, que a máquina de estados dele é mais esperta. A inteligência artificial da máquina de estados deles tem behaviors, né? Trees. Então, você pode fazer árvores de comportamento sem programação já na Unreal, tá? No Unity não tem isso. Então, mas faz muita coisa, mas essa é uma parte que eu sei que a Unreal parece que é melhor que o Unity, né? Bom, então, o que é a máquina de estados? Vamos lá. Você tem uma janela aqui, né? Que é o Animator, que você vai ter os estados. Então, aqui, quais são os estados básicos, né? O estado de entrada, né? E o estado de entrada já cai num... Aqui está em inglês, né? O player anda para o leste, tá bom? Então, o estado laranja, você pode definir, quando ele entra, ele cai lá, né? É o estado default de entrada, tá? Any state é quando você quer. Então, por exemplo, você tem vários estados de sua animação, né? Pulando, né? Então, andando para a esquerda, caindo, né? Saltando, né? Saltando com o pé direito, saltando com o pé esquerdo. Então, você tem. E você quer que, por exemplo, todos eles caem para a idle. Então, você pode. Any state tanto de algum lugar para aquele estado ou daquele estado para algum lugar. Então, any state é um estado que pode ser acessado, como o próprio nome fala, por qualquer estado, tá? É uma funcionalidade que a máquina de estados Unity, para você não fazer as flechas, né? No fundo esse aqui é o jeito de você colocar todos os estados para a flecha, indo para lá ou voltando para lá, certo? E o exit é o estado de saída, né? Da máquina de estados. Então, eventualmente, né? Comigo aconteceu no começo, né? Você não enxerga o exit. Por quê? O exit ele fica num canto, né? Então você tem que dar o resize. Resize é o scroll, o botão do meio do mouse, né? Então você vai deslocando para aproximar a cena, né? Pra você conseguir ver o exit. Mas o exit está aí. Aí se ele estiver muito fora, você vem e coloca ele no lugar que você consegue enxergar, né? Tá bom? Então, e aí, o que a gente vai usar, no nosso caso, a gente vai usar esses, por exemplo, no player, né, como eu já mostrei para vocês,
eu tenho 4 estados que ele anda para o leste, 4 estados, 4 sprites, né? 4 sprites. Então, lembrar, eu tenho uma folha lá, sheet, né? Sprite sheet, a folha de sprites. Esse é o jeito que é feito. Esses termos é bom a gente sempre usar, porque se você vai trabalhar com esse pessoal, o pessoal de design já trabalhou em animação, etc. Aliás, é contratado a direção de arte, total de design, que já trabalhou, ou que tem como experiência, mas que é da área de design, né? De cinema e tal. Então, você tem que usar as coisas, e é o que o Unity faz, a terminologia da praça, né? Tá? Terminologia profissional. Então, o sprite sheet é isso daí, tá? Então, o cara de desenho já sabe o que é, né? Vamos lá. Então, você fatia, você escolhe quais as sprites que você quer. E, por exemplo, 4 sprites são lá para andar para leste, tá? Então, você vai lá no diretório de sprites, a gente vai mandar criar um diretório de sprites, né? Bota aquela imagem lá de 16 lá e seleciona 4, né? Abre lá, clica no triângulo lá, abre, seleciona 4 e coloca lá. Na hora que você coloca, arrasta para a sua hierarquia, ele automaticamente já faz abre um controlador, tá? Logicamente você renomeia o controlador com o nome que você quer. E aquele estado aquelas sprites que você botou, ele dá um nome genérico, mas aí eu já mudei o nome, né? Player anda para leste, 4 player anda para oeste, 2 o player desce, vai para o sul, e 2 ele vai para o norte, e 2 ele fica em idle, tá bom? E aqui eu fiz, né? Qualquer estado vai para lá, qualquer estado vai para o idle, né? E o entre vai para o idle. Já fiz essa configuração, vocês vão fazer na aula aí, tá? Mas, então, o que é essa máquina de estados? Essa máquina de estados é uma inteligência artificial, né? Então, o que precisa controlar na máquina de estados? Primeiro, quais estados, quantos estados tem, o nome deles, né? Certo? A identificação. Você poderia colocar 1, 2, 3, né? Um autômato, né? Certo? Eles têm que definir a transição. Como é que a transição ocorre, tá? Então, aqui, que transição? Na máquina de estados tradicional, né? Ele tem um loop aqui, que ela fica num tempo aqui, ou sei lá, por algumas ocorrências fica nela mesma. Então, aqui também tem, mas para não poluir, o Unity não, tirou, né? Tá? Mas ele fica aqui, tem um tempo de saída, ele fala, né? Tá? Então, aqui as flechinhas indicam a direção da transição. Ah, professor, eu queria fazer ida e volta. Ida e volta, então você tem que fazer uma flecha que vai, uma flecha que volta. Professor, eu quero fazer várias maneiras de transitar. Então, aí ele aparece quando a transição tem múltiplas idas, né? Ou vindas, uma flecha com mais setinhas aqui, tá? Identifica com múltiplas transições, né? Tá? E aí, aqui tem o parâmetros, tá? O que são os parâmetros? Os parâmetros, pessoal, são os estados que controlam. Estados não. Estados são essas caixinhas, tá? E o nome dos estados diferenciam as caixinhas. Os parâmetros são as variáveis que comandam as transições, tá? Então, na máquina de estados, se eu quero ter 4 variáveis que comandam as transições, fora tempo, né? Então, tempo é uma que está aí e está inerente a todas as. Então, como é todas, ele está inerente, aí você programa clicando na flechinha aqui, você vai lá no espectro e acerta o tempo. Mas se eu quero, por alguma razão, definir parâmetros, né? Movimenta, né? X, Y, tal, por exemplo, você coloca em movimento X e movimento Y, tá? Aqui eu coloquei estado de animação, eu estou seguindo um livro aí, né? Na biografia. Então, é um parâmetro que acessa as transições, tá? E aí, eu consigo, as condições, né? No espectro, eu seleciono, eu clico no mais, aparece os parâmetros que eu defini, e aqui tem igual, maior, menor, né? Menor, igual, maior, igual, né?
Então, a gente define qual a condição, né? Tá? E o parâmetro dela, certo? Então, aqui tem uma, ó, por tempo, né? Saída por tempo. Tem outras definições e tem umas curvas. Eu posso fazer por curva, tá? Mas aqui a gente não vai tratar das curvas. Então, aqui a gente está fazendo uma transição simples, né? Tá bom? É um jogo 2D, né? Então, essa interface, perdão, aqui não necessariamente, pessoal, é por script. Aqui é uma, eu escrevi errado aqui. Isso daqui é o parâmetro que comanda a transição e aqui eu estou fazendo uma condição de estado de animação. Nesse caso aqui, né? Quando for o estado de animação for 1, né, e eu colocar 1 aqui, ele vai pular de qualquer estado para andar para o leste. Ele vai fazer isso, tá? Então, eu já adianto que eu poderia fazer assim, né? Vai para 1, vai para leste, 2 vai para oeste, 3 vai para o sul, 4 para o norte, 5 para o idle, por exemplo. Né? Então, aqui, na hora que logicamente, eu vou definindo cada setinha com uma condição diferente, né? Tá? Se fizer ambíguo, ele vai, ora, vai pular para um lado, vai pular para o outro. Quer dizer, aí pela sequência, hierarquia, né? Imperativa, ele nunca vai ficar em dúvida. Né? Ele vai acertar lá, mas, professor, não está funcionando. Não está funcionando, que você programou errado, né? Então, você, se ficar mesmo parâmetro aqui, ele vai, pela ordem da hierarquia, ele vai resolver, né? Tá? Então, por script, você vai acessar esse parâmetro. Então, esse aqui é uma interface, então, no fundo, né? Esta interface, ela tem funcionalidade aqui, né? Private, né? Certo? Um private aqui, mas é public. Então, você pode acessar essa interface por script, por exemplo, né? Tá bom? Então, ela aparece aqui e a condição está aqui, né? Então, isso aqui você define no controlador de animação, certo? Mas, Animator Controller, né? Eu chamei aqui de controle de movimento, eu acho, tá? Vamos ver o script. Então, esse é o script que vai atuar no controle de movimento, né? Então, o que tem esse script, pessoal? Então, primeiro, né? Vamos ver algumas coisas aqui. Primeiro, eu tenho que ter inserido o controle de animação. Então, como é que é o controle de animação? Ele se insere? Pode ser manualmente ou quando eu pego uma sprite, seleciono se for que é uma animação, né? Como a gente já falou anteriormente. Sequência de sprites mostradas uma depois da outra, né? Tá? Atualizadas. Então, se eu seleciono 5 sprites, 4 sprites, 2 sprites e jogo no meu GameObject, ele automaticamente já entende que tem um controlador de animação, porque ele entende, e é um jogo 2D, né? Ele vai ter que fazer sequência desse negócio aí, tá? Então, você tem que fazer um add componente de Animator Controller, né? Mas, quando você faz essa brincadeira aí de jogar 2 sprites, mais de uma sprite, no meu objeto, no meu GameObject, na hierarquia, ele já abre um controlador de animação, tá? Então, aqui eu tenho, ó, um animator, certo? Não mostra meu branquinho, mas aqui eu tenho um animator, tá? Certo? Na linha 8, né? Certo? Então, eu tenho um animator que é do meu controlador de animação. Deixa eu voltar lá que eu dei o mouse aqui. Meu animator é meu controlador de animação. Eu tenho uma variável corpo rígido 2D, que é um componente corpo rígido que eu chamei ela de RB2D, tá? Então, o que eu tenho que ter selecionado? Tem que adicionar no Add Component, né? No meu player, por exemplo, um Physics, acho que é Miscellaneous Physics, ou Physics 2D, né? Aparece lá corpo rígido 2D. Então, qual que é a ideia do corpo rígido, né? Corpo rígido tem dinâmica, tá? Então, existem dois efeitos, dois componentes importantes, né? Quando é só movimento, é cinemática. Quando vai ter dinâmica, tem que ter força, vai ter velocidade. Velocidade é cinemática, mas quando tem velocidade com força, né? Que é impulso,
dinâmica, tá? Lei de Newton. Então, quando eu tenho interação que, por exemplo, se eu bato fraco, bate forte, ele vai lá para contra a parede, né? Cavaleiro do Zodíaco. Então, tem que ter corpo rígido, tá? Então, e o corpo rígido também, ele é detectado, o collider detecta colisão, né? Tá? Então, eu tenho que ter adicionado um collider. Corpo rígido não dá para adicionar corpo rígido sem collider, tá? Então, tem que ter adicionado um collider, tem que ter adicionado um corpo rígido, ok? Então, o collider, em geral, eu não tenho acesso a ele, porque ele é a entidade, é o componente que faz a entidade reagir ao corpo rígido, tá? É um jeito de montar, né? Então, é como se fosse assim. Ah, professor, eu quero fazer piso. Tá bom, mas você não faz piso sem contrapiso. Na vida, no jogo, você faz um piso aí sem contra, mas na vida real, para você fazer um piso, você tem que fazer um contrapiso, senão ele fica todo, né, desencontrado, né? Tá bom. Então, eu tenho que ter adicionado Collider 2D e corpo Rigid Body 2D, tá? Então aqui, e eu tenho que ter um controlador de animação. Então aqui eu tenho uma variável animator, né? Que eu chamei de animator mesmo. Eu tenho uma... No meu controlador de animação, eu tinha uma variável. E essa variável é o estado de animação, lembra? Então aqui é o nome da variável, a minha interface, né? Que eu vou acessar, tá? Então aqui, nesse caso, então, poderia ter feito diferente, mas estou fazendo assim. Então, eu estou chamando o estado de animação dessa variável, né, com exatamente o nome que está lá no parâmetro de interface, certo? E aqui, pessoal, né, eu estou usando uma enum. O que é uma enum? Enum é um jeito de dar a inteiros nomes. Né? Então, se eu fizer um enum, eu coloco 0, vai ter 0, 0, 1, 1. Você poderia nomear. Mas aqui eu estou fazendo um enum, né? Então, são inteiros. Você poderia colocar qualquer número inteiros aqui, mas aqui eu estou dando o nome de anda leste 1, anda sul 2, né? O 2 vai ser anda sul, anda oeste 3. Então, eu estou fazendo um jeito mnemônico para mim lembrar, porque o parâmetro, a princípio, ele pode ser float, inteiro, e ball. Ball, né, é verdadeiro ou falso. Então, são esses três. É um número inteiro. Pode ser um float, né? Pode ser um ball, né? Tá bom? Não pode ser string. Então, você não tem... string seria o ball, true ou falso, né? Então, os dois estados, né? De transição. Então, esses estados aqui do caractere, ou que... Os estados aqui significam o nome da minha animação, certo? E o que eu... Em animação, mesmo em animação chama clipe. Clipe de animação, o que é? São as várias cenas passando numa animação. Então, se você tem lá a animação de corre, tem um clipe de corrida que são o quê? Vários desenhos de corrida, né? Que você passa rápido e dá uma ideia, você vê como uma corrida, que é igualzinho. Só que em geral, ele é bem menos. Então, por exemplo, andar para leste, 4 sprites. Andar para oeste, 4 estados. Andar para o sul, 2 estados apenas, e andar para o norte, 2 estados apenas. E aí, 2, então, às vezes não. É que movimentação na vertical precisa de menos definição, né? Tá? Nesse jogo aqui, pelo menos, né? Se fosse se fosse uma plataforma, poderia ser diferente, né? Vamos lá. Poderia ser, geral é menos definição mesmo. Aí você tem em start, né? Aqui, a minha variável que eu criei aqui, animator, eu puxo, né? O animator do controlador de animação, tá? Então, na hora que eu estou fazendo esse comando aqui, eu estou puxando o controlador de animação para minha variável animator, tá? E aqui eu estou fazendo na minha RB2D o meu corpo rígido, tá bom? Então, logo que o start entra, né, eu estou puxando essas duas coisas. E aí eu criei um método update estado no update, né? E qual que é a diferença de update e fixed update? Então vamos lá. Isso aí são dois endpoints do Unity. Update é tempo, atualização da tela, renderização. Então, renderização, quando é que a máquina, né, é o FPS, etc.,
ele pode mudar. Ele pode sobrecarregar, demorar um tempo, né? Então, pode variar. No fundo é isso. Tem as 24 por segundo, mas pode ser que o 24 vire 12 ou 18, ou etc. Então, pela complexidade da renderização, as dinâmicas, tá? Então, vamos lá. O Unity definiu assim. Uma coisa é o que aparece na tela gráfica, que é o update. Outra coisa é o controle do game, quando tem a dinâmica. Então, quando tem associado dinâmica, então, rigidbody, né? Não se usa update. Quando está associado com a dinâmica, você tem que usar fixed update. Por quê? Porque aí tem um tempo certinho de atualização não precisa ser pode ser e pode não. Desculpa. Pode ser maior ou pode ser menor que a tela gráfica. Então, por exemplo, né? Colisão de bala, né? Ela pode ser o dobro de FPS do que da tela gráfica, ou triplo. Então, você pode ter 120 FPS para detectar se uma bala está colidindo, e o update da tela ser de 30, tá? E pode ser o contrário também, você pode fazer um update, fixed update menor, né? Então, aqui eu tenho fixed update, no fundo para dinâmica tem que se usar fixed update. Então, o estado de mudança lá da máquina é dado no update estado, né? E o estado do caractere que vai ter o corpo rígido é o move caractere, tá bom? Vamos lá, qual é o último slide aqui? O último slide aqui mostra como é que o script vai trabalhar com esse... perdão. Será que eu cortei alguma coisa? Aqui, move character. Então, move character, certo? Move character. Então, o que é move character? A gente usa o get access role, né? Então, você interage com o teclado, né? Tá, aqui você utiliza ou as teclas, né? Esquerda, direita, para cima, para baixo aqui do teclado direcional, né? Ou a SDW, né? Tá, ou a SDW são as teclas direcionais para quem não tem o posicional aqui, né? Direcional aqui. Então, quando você faz get access roll horizontal, ele vai direto no X. Mais um quando é para a direita, menos um para a esquerda. Mais um para cima, menos um para baixo. Então, é isso que vem, tá? No get access é só o eixo. Então, você fez a posição para a direita, ele dá mais um. Fez a posição para a esquerda, no X, ele dá menos um, no horizontal. Subiu, né? Ele dá mais um para vertical e menos um para descer. E zero quando não mexe, né? Então, movimento X, também é variável movimento X, que eu tinha criado aqui, né? Certo? Então, vector true, né? Então, porque ele é só do direcional, né? Então, ele pega o get axis, né? Certo? Então, você dá o nome do eixo e ele então, põe no X horizontal e o eixo Y vertical ele põe no Y, tá? Normalize. O que é normalize isso? Assim, eventualmente, se veio algum outro número, eu normalizei para 1, né? Tá? Acho que alguma versão anterior do Unity não dava 1 e agora, sempre, se não me engano, sempre dá 1, né? Mas, aqui. E aqui a gente põe no Velocity, eu estou colocando, aqui seria o impulso, né? Então, esse aqui em games em plataforma, a gente põe impulso, né? Então, porque é impulso mesmo. Então, movimento de velocidade, botei 3 aqui. Então, você quer que ele seja mais rápido, você tem que botar aqui. Então, é impulso, então, como é dinâmica, né? Então, movimento vezes a velocidade do movimento dá velocidade que vai ser passada por cubo rígido, tá bom? Então, velocity é um parâmetro do componente corpo rígido, tá? Então, assim como ponto X é um parâmetro do componente movimento, né? Certo? Que ele é vector 2, certo? X, Y e Z, né? No caso de vector 3, vector 2 só tem X, Y. Então, movimento, né? Vezes a velocidade dá o impulso, tá? Que é, no fundo, a nossa velocidade. Vamos lá. Então, eu não pus aqui esse move character, mas agora vamos fazer o update start, né? Vamos voltar ao slide. Então, update start é o próximo slide, né?
Então, o update start, o que que era? Então, você tem o movimento X, se ele for maior do que 0, você... Então, aqui, pessoal, este comando, né? Esse statement, né? Esse comando aqui, eu tenho minha variável, que ela tá... É o controlador de animação, né? Então, eu vou colocar set integer, né? Um parâmetro, um tipo lá dentro, um inteiro, né? Certo? Que eu vou dar esse inteiro, eu tenho que ter uma variável inteira lá, né? Então, estado de animação, se vocês lembram, né? Estado de animação é exatamente o nome que eu tinha colocado, né? Eu poderia colocar direto aqui, tá? Poderia uma grafia diferente, poderia colocar entre aspas aqui, né? Exatamente a variável que eu quero tratar. Aqui, para ficar mais bonitinho, né? Fiz assim. Então, eu tenho uma variável estado de animação, que é um string, né? E esta variável é um inteiro, como está definido lá no controlador de animação. E eu estou passando esse parâmetro, né? Status, esse num, né? Anda leste, que era 1. Eu estou passando aqui, então, e quando ele for isso, então, veja bem, perdão. Então, se o movimento for para direita, né? Que é o x direcionalmente mais 1, né? Ele passa por estado de animação 1. Se o movimento do y vier como negativo, for para a esquerda, ele passa na variável estado de animação 2, anda oeste, né? O N1 anda oeste é 2. Se o y for mais 1, ele anda para o norte, né? Se o y for menos 1, ele anda para sul. Se não é nada, ele é idle, tá? Então, bom, então é assim que ele vai mexer, né? Tá? E se a gente, isso na aula de quarta-feira vocês fazem, né? Se a gente configurou, acertou lá na hora de puxar os sprites, né? E montou os estados, o segredo é montar os estados direito, né? Então, o segredo é fazer essa parte direito, né? O segredo é montar convenientemente os estados que eu quero, né? Tá? Na hora que eu for acertando aqui e logicamente a transição, acertando a transição certa de acordo com a variável que eu escolhi, ele vai fazer a animação de acordo com a tecla direcional. Tá bom? Então, esse é o script que a gente vai usar, né? Perdão, então, o que está faltando aí, que eu acabei não conseguindo colocar nos slides, né, pessoal? A gente vai usar tags também, né? Depois eu completo aqui os slides, né? Mas a gente vai usar tags, né? Para que a gente vai usar as tags? Para identificar os game objects, né? Então vai estar lá o inimigo, o player, né? E as outras coisas que a gente vai colocar. Então é a etiquetinha para a gente acessar por script os game objects, né? Diferenciar os game objects, né? Então a gente vai usar as tags. A gente já usou isso no outro jogo, né? Das cartas, tá? A gente vai usar layers também. O que são layers? Layers são maneiras de você associar propriedades iguais de game object, né? Então, mas na verdade, então a gente usa layer é um conceito que se usa em desenho, tá? Então, o que é uma layer? Então você tem lá uma folha, um papel que é semi-transparente ou transparente, né? Semi-transparente, né? Então você faz um desenho e vai colocando um desenho em cima do outro. Por quê? Para você quer ver as animações, né? Tá? Então ele é semi-transparente, então você vai mexendo com isso. Acetatos, né? O pessoal faz. Bom, a layer é a mesma coisa. Em quem mexe com editor gráfico, usa as camadas, né? Então, é um jeito de você sobrepor sprites, né? Tá? Então, sprites que tem funcionalidades parecidas, você põe nas mesmas layers, tá? Então, o que significa isso? Por exemplo, o player vai ter uma layer, vai estar numa layer. Você vai abrir lá uma layer, vai dizer sei lá, player, né? Pode ser player. Não, tag, né? Você bota lá, movimento 1, né? Sei lá. Então, limite 1. Então, por quê? Porque o player vai ter um lugar de atuação que é um limite lá para ele não cair, por exemplo, né? Então, para ele não sair do mundo. Então, o inimigo, igual. O inimigo vai ter o inimigo e o player vai ter uma layer que eles tramitam na mesma região. Uma árvore, por exemplo, vai ter uma outra layer, porque uma árvore, por exemplo, ela não precisa
não precisa ter dinâmica 2D, né? Então, basicamente, diferença qual que é? Funcionalidades que a gente sabe, né, que são diferentes, ou de escopo, ou de propriedades, você põe em layers diferentes. Pode não for. Se o game ele não tem, é bem simples como jogo de cartas, não precisa fazer isso. Mesmo o jogo de cartas, a gente poderia ter usado layers, tá? Para descartar, né? Para ter uma região de oculto, para ter uma região de 4 jogadores, então você pode ter usado layers, tá? Em outros jogos, quando você busca aí, experiências anteriores, né? Aparecem layers diferentes. Então, com as layers, você controla onde as sprites vão aparecer. No fundo, é isso, tá? Então, isso é um tipo, né? De layer. E você, em geral, a gente chama de layer definida pelo usuário. E a gente vai usar um outro tipo de propriedade de layer que chama-se sorting layers. O que são sorting layers? É ordem de aparecimento. Então, o que é uma sorting layer? Isso aí eu já comentei, acho que no Sprites, né? No aula sobre Sprites que eu dei, na introdutória. O que são sorting layers? Sorting layers são ordem de aparecimento da sprite na tela. Então, como eu falei, né? Esse é um termo que veio da computação gráfica do pessoal de animação. Então, se o cara tem lá vários acetatos, então, qual acetato vai em cima de qual? Né? Tudo bem? Então, esse é o sorting layer, é a ordem das camadas, né? Tá bom? Então, o cara põe lá uma ordenzinha lá e esse é o sorting layer. Então, a gente vai acertar sorting layers, né? Quarta-feira, então, a gente vai fazer essa configuração básica do RPG, vai trabalhar no Animator Controller, vai importar essas sprites para criar esses estados, né? Os estados de animação, vai configurar a máquina de estados com as transições e vai configurar o parâmetro de transição, tá? E os números, os valores que dão os parâmetros, certo? E por script a gente vai acessar e vai mudar, né? Que é um parâmetro, uma interface, né? A gente vai acessar via os direcionais do teclado. Tá bom? E vamos por a ideia é por tags e aceitar a sorte neles. Então, esse é o mundo que a gente vai criar, o setup do player do inimigo, então, que é o primeiro laboratório. Tá bom? Então, é isso, pessoal. A teoria do jogo de quarta-feira vai ser essa, né? Então, alguma dúvida? Tudo certo, professor. Obrigado. Tá bom? Então para hoje é isso. E quarta-feira eu já boto, né? Quinta, né? Não, mas minha ideia é botar na quarta-feira o roteiro, né? Do laboratório. Esse jogo, pessoal, é o que vale 2,5, né? Tá? Esse jogo agora vale 2,5. Tá bom? Certo? Pessoal, só uma dúvida. Uma dúvida não. Por enquanto, só que eu estou corrigindo, né? Vocês têm que comentar todos eu comento as variáveis, né? Eu vou explicando, tal. Os métodos eu não comento. Mas, professor, o senhor fala na aula, tal. Sim, mas vocês que estão aprendendo, vocês têm que comentar as coisas, porque uma coisa é o que eu falo, outra coisa é que vocês entendem, né? Então, eu estou descontando ponto, hein? Toda vez que a pessoa não comenta os métodos, os procedimentos, eu tiro nota, tá? Então, não é muito, mas eu tiro. Então, vocês, lembrar, o curso é de programação, então vocês têm que comentar sempre os métodos. Eu não comento de didático isso, não é preguiça, não. É porque vocês têm que aprender a entender. Eu quero saber o que vocês estão entendendo dos métodos, né? Tá? Então, nos jogos, sempre tem que comentar. Por quê? Porque eu não comento. Certo? Faltou vários que eu corrigi, né? 70% do que eu corrigi não tinha comentário de método, não. Tá bom? Professor, Sim. uma pergunta é a atividade relativa ao exercício das cartas, de fazer as customizações a mais dos laboratórios 3 e 4. Você vai estar abrindo, você tem previsão de quando? Não, eu abro hoje. Eu esqueci, né?
como eu estava meio baleado, doente, eu não consegui recuperar de cirurgia, eu esqueci de fazer, tá? Então eu abro hoje, tá? Eu só vou Ah, tudo jantar, bem. mas hoje à noite eu abro essa atividade aí, tá bom? Beleza, obrigado, professor. Não, obrigado a vocês, tá? Professor. Então, Eric, né? Não é comum isso, Eric. Não é comum comentar fora. Programador tem que comentar dentro, no programa. Né? Esse negócio de comentar depois é para quem faz trabalho de outro, hein? Tá? Você não programou, só tá entendendo. Quem programa, né, o certo, boa prática, né? Boa prática é comentar no código, tá bom? Aqueles 3 tipos de comentário, né? Barra, barra, que é de linha, barra asterisco, que é de bloco, e 3 barras, que é sumário, né? Tá bom? Isso é boa prática. O cada um faz do jeito que quiser depois. Mas a gente dá nota pela boa prática, né? Tá bom? Porque é aula, né? Vocês têm que entender que é aula esse negócio aqui, né? Certo? Beleza? Então, boa noite, hein? Boa noite. Boa noite, professor. Tá bom. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Boa noite.